Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série de intradermoterapia pressurizada dentro da nossa comunidade estética de A a Z. Então você que está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai ter esse segundo episódio onde eu vou te falar um pouco mais sobre as técnicas de aplicação da intradermoterapia pressurizada. No episódio 1, na aula passada, a gente comentou um pouco mais sobre se realmente vale a pena trabalhar com intradermoterapia pressurizada, se é uma técnica efetiva, se entrega resultado, quais são os conceitos da técnica. Então vocês já conheceram um pouquinho mais sobre essa técnica que é a intradermoterapia pressurizada. Nessa aula 2, nesse episódio 2, nós vamos falar um pouquinho mais das técnicas de aplicação, vamos falar um pouquinho mais sobre as substâncias que nós vamos utilizar, as formas de aplicação, particularidades de protocolos, dosagens e profundidades. E também quero lembrar que nos próximos episódios nós teremos aulas práticas, tá? Então no próximo episódio a gente vai ver uma aplicação tanto facial quanto capilar, ok? E no episódio de número 4, nós vamos ver uma aplicação corporal, para vocês entenderem como que funciona essa aplicação da intradermoterapia pressurizada, tá? Então, se você está gostando aqui dessa aula, já se inscreva, deixa o seu like, se inscreva nesse canal do YouTube também, porque nós estamos com uma meta de chegar em 100 mil inscritos no ano que vem e a gente quer contar muito com você. Então, se inscreva e deixa o like aí nessa aula, combinado? Eu quero já te falar que essa aula aqui, esses episódios da intradermoterapia pressurizada, ele tem um oferecimento especial do nosso curso Inject Press, um curso completo de intradermoterapia pressurizada, onde você aprende lá do básico ao avançado. Esse curso, ele é 100% online, é uma formação completa com apostila, certificado, materiais como ficha de anamnese, termos de consentimento, cartilha de cuidados pós, aulas práticas facial, corporal e capilar, labial, aulas teóricas, aula de manuseio de aparelhos. Então é um curso bem completo para você. E nós estamos com uma oportunidade incrível, uma condição especial para você que quiser se inscrever aqui agora, tá bom? Então, link na descrição do vídeo, ou então a gente está mandando aí também nos comentários da aula, agora para você se inscrever já e já garantir, já começar a trabalhar, aprender a trabalhar com intradermoterapia pressurizada. Porque às vezes você acha que sabe, mas na verdade é um pouco insegura, acha que não entrega resultado, e a gente reservou uma oferta especial, uma condição única, exclusiva para você que está aqui com a gente, tá bom? Então, link no comentário, tá fixado aqui, faça sua inscrição aí com a gente, tá bom? Vamos lá, galera. Seguinte, vamos falar das principais substâncias utilizadas. É muito comum que o pessoal fala assim, aplicação de enzima, né? É um nome que ficou muito comum aí no mercado da estética, aplicação de enzima. O que a gente aplica é enzima? Não. Nós aplicamos substâncias farmacológicas com uma ação, tá? É isso que a gente aplica. Aí existem diferentes tipos de substâncias farmacológicas. Espero que você esteja com papel e caneta na mão aí já para anotar tudo que eu vou falar. Substância 1, nós temos aí os ativos que são os eutróficos. O que são ativos eutróficos, professor? São ativos que ele tem uma função de melhor absorção na derme, ou seja, são ativos que devem ser aplicados na derme, que terão a melhor absorção e uma melhor função na derme. Esses ativos podem ser vitaminas, minerais, oligoelementos, podem ser fatores de crescimento, tá? Que vão nos auxiliar à melhora da derme. Então, fazer o quê? Fazer com que esse tecido conjuntivo dê melhor resultado. Então, estimular a produção do colágeno, aumentar a produção de matriz dérmica, melhorar as condições da pele flácida, diminuir rugas. No cabelo, por exemplo, no folículo piloso, fatores de crescimento que aumentam a produção do estímulo desse crescimento, que aumentem a vascularização, que nutram os fios. Então, esses são os ativos eutróficos. Geralmente vão ser utilizados em disfunções que trazem diminuição de componentes importantes na derme. Então, vou te citar algumas. Ácido hialurônico é uma boa indicação. Silício orgânico é uma outra boa indicação.
Fatores de crescimento é uma boa indicação. O que mais? Oligoelementos é uma boa indicação. Vitaminas é uma boa indicação. Então, são substâncias de melhor aproveitamento na derme, ok? Peptídeos também é uma outra excelente aplicação, tá? Outra classificação de ativos que nós temos são as substâncias que nós chamamos de lipolíticos, tá? Os ativos lipolíticos são substâncias, como diz, lipo de gordura, que vão agir no processo de lipólise, ou seja, a quebra da molécula de gordura. Esses ativos lipolíticos, eles vão exatamente atuar em casos de gordura localizada e também de celulite, tá? HLDG, hidrolipodistrofia genoide. Então, esses dois casos serão bem aplicados quando o caso for os ativos lipolíticos. Então, assim, vi gordura localizada, a primeira coisa que eu preciso pensar é ativos lipolíticos, que vão gerar a lipólise. Então, é importante entender também para vocês que a lipólise ela é diferente existe a lipólise, que é a quebra da molécula de gordura, e existe também a queima da molécula de gordura. Então, são diferentes, tá? A lipólise quebra, a queima, no caso, é através de atividade física. Então, o fator de tratamento estético, ele é um acelerador para que quando o seu paciente fizer atividade física, os seus resultados venham muito melhores e mais acelerados. Inclusive, agora para essa época do final de ano, é importantíssimo que você ofereça na tua clínica tratamentos que tenham essa função, tá? Tratamentos que tenham essa função de reduzir gordura localizada, de harmonizar a região abdominal, de diminuir gorduras em flancos, de melhorar a celulite na região no posterior de membros inferiores. Então, tudo isso vai agregar para você a entregar melhores resultados. Então, esses são os ativos que nós chamamos de ativos lipolíticos, tá? Uma outra classe de ativos também nós encontramos na literatura como os ativos venotróficos. O que são ativos venotróficos, professor? São substâncias farmacológicas com uma função de ativar o metabolismo, ou seja, eles aumentam a vascularização do tecido. Tá? Esses ativos venotróficos, eles são ativos que eu chamo de híbrido. Ele pode ser utilizado tanto em casos de pacientes para um caso de flacidez, por exemplo, ou de capilar, quanto também para o paciente de gordura localizada, porque ele aumenta a vascularização. Então eu posso utilizar num capilar, eu posso utilizar num facial e eu posso utilizar também em casos de gordura localizada ou celulite, por exemplo. Esses podemos chamar benzopirona é um desses, tá? O tripeptídeo 41 também é um outro excelente, é um dos mais utilizados para esse caso. E o outro é o fator de crescimento VEGF, que tem essa função, essa funcionalidade de ser um ativo com ação venotrófica, tá? Então eu gosto muito dessa substância, acho que ele é bem interessante para esses casos, tá? E os outros, e a outra classificação de ativos que nós vamos aplicar na intradermoterapia são os produtos aí com função anestésicas. Muitas empresas como PHD do Brasil, Biometil, Optimus, que são laboratórios, eles já têm as suas mesclas prontas e dentro das suas mesclas, seja para gordura localizada, seja para um skin booster, por exemplo, eles já contêm anestésico na fórmula. Então você pode sim, normalmente, trabalhar com a intradermoterapia pressurizada. Um ponto importante falando sobre os ativos, sobre essas substâncias, é você entender qual a base desses cosméticos, qual a base dessa substância. Ou seja, você deve, toda vez que você vai aplicar através da intradermoterapia pressurizada, esse ativo precisa estar líquido, precisa ter uma função, estar numa substância extremamente fluida. Para quê? Para ele romper a barreira cutânea através da pressão e ser liberado através daquele orifício que tem na pontinha da caneta. Tá? Isso é extremamente importante para vocês, correto?
Vamos lá. Quais são as formas de aplicação, professor? Existem diferentes formas de aplicação. O que vai determinar as formas de aplicação que vocês precisam entender? O aparelho que você tem, tá? Esses aparelhos, eles podem ser de um nível de pressão ou podem ser também de 2 níveis de pressão e podem ser de 3 níveis de pressão, ok? Outra coisa que vai impactar para que você entregue resultados. Você precisa entender que você vai escolher a pressão ideal, porque quanto maior a pressão do seu aparelho, mais profundo esse produto vai na pele. Só que precisamos entender também que quanto maior a pressão, maior a lesão na pele. E aí mora uma linha tênue, tá? Onde muitos profissionais têm hipercromia pós-inflamatória depois da aplicação da intradermoterapia pressurizada. Então, qual que é a minha recomendação? Sempre trabalhar na pressão intermediária. Se a pele do seu paciente for uma pele muito espessa, muito grossa, vale a pena você fazer uma esfoliação para afinar um pouco desse tecido para que você consiga usar uma pressão menor. Esse código aqui que eu te dei agora é de milhões, tá? Entenda isso. Então você escolheu a pressão. Outra coisa que você vai ter que escolher é a sua quantidade de produtos. A sua quantidade de produtos, ela vai ser em unidade, UI, tá? Então, quantas UI nós vamos aplicar por ponto, tá? Então, quantas unidades por ponto? Deixa eu colocar no bloco de notas aqui. Pode abrir a tela pra gente, pro pessoal ver? Então, o que eu tô falando aqui, ó? Você precisa entender o seu dispositivo, né? Ou aparelho, que quer dizer a mesma coisa. Vocês têm aparelhos de 1 nível de pressão, aparelhos de 2 níveis de pressão e aparelho de 3 níveis de pressão. Professor, qual que você recomenda trabalhar? Esse aqui, ó, 3 níveis de pressão. Eu recomendo. É o que eu mais recomendo. Outra coisa que você vai ter que escolher, a pressão, tá? do aparelho. Então, sempre escolher, no caso, a pressão da mais leve até a intermediária. Não precisa usar as pressões mais altas, tá? E aí, o outro ponto aqui para você é utilizar a quantidade de ativos, o que nós chamamos de UI. UI quer dizer unidade. E aí, no caso da intradermoterapia, você vai trabalhar por ponto. Tá? Na próxima aula, na próxima semana, vocês vão ver uma aula prática desse passo a passo. Tá? Nesses casos, vocês vão ver a UI, que é a unidade por ponto. Então, qual que é o recomendado para vocês trabalharem? Eu gosto de trabalhar aproximadamente, para mim hoje, o que dá menos confusão, para você não ficar fazendo conta e etc., é trabalhar por ponto. Então, a gente coloca assim, ó, 10 UI por ponto, que eu coloco assim, ó, PP. 10 UI por ponto é o que você vai trabalhar geralmente, tá? Tanto no facial, quanto no capilar, quanto também no corporal. Mas você também pode trabalhar com 5 UI por ponto. O que significa UI por ponto, 10 ou 5? Unidades. Você também pode chamar de, ó, por exemplo, 0,1. 10 UI significa 0,1 ml. Ou então também, você, ao invés de falar 5 UI, você pode falar aqui, ó, 0,05 ml. Tá? Dá no mesmo. Isso daqui quer dizer a mesma coisa, só que em unidades de medida diferente, tá? Então isso é um ponto que muitos outros profissionais ficam confusos na hora de fazer a sua aplicação, ok? E aí, para você trabalhar, você tem um passo a passo para fazer essa aplicação. Então você escolheu o seu dispositivo, escolheu a pressão, escolheu a quantidade, antes higieniza o local, né? Higieniza o local tratado, o local que você vai tratar, faz a antisepsia, faz a sua antisepsia, você vai
engatilhar o seu mecanismo, ou no caso pressurizar, vamos colocar, ficar mais bonito, né? Você vai pressurizar o seu dispositivo e posicionar no ponto de aplicação, apertar o dispositivo de disparo. Aí o seu aparelho vai lá e dispersa o produto lá na pele, tá? Esses são pontos aí, pode voltar a tela para mim, por favor. Isso são pontos bem cruciais para você, tá? Então, galera, olha só, eu vou tentar aqui mostrar basicamente como que funciona todo esse mecanismo de aplicação para vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma aula para mostrar, para que vocês entendam esses detalhes. Deixa eu procurar aqui, marcações, manuseios do aparelho. Olha só, eu vou mostrar, por exemplo, um manuseio de um aparelho para vocês, tá? Ó, aqui o que a gente mostra? A aplicação, olha só, eu vou aplicar 10 unidades, que representa 0,1 ml. Então a gente vê aqui a aplicação. Então eu escolho a minha aplicação. Vou mostrar para vocês esse passo a passo. Ó, pressurizo o equipamento, esse é um aparelho da Smart GR, por exemplo. Pressurizei, agora eu vou escolher a minha pressão, tá? Escolho a minha pressão. Agora eu vou aspirar o meu produto, aqui eu estou fazendo na água, porque é uma simulação para vocês, tá? No caso. Isso é uma simulação. Isso é dentro do nosso curso que a gente ensina para as nossas alunas, que é o nosso curso completo, formação completa de intradermoterapia pressurizada, que é o Inject Press. Eu trabalho com essa técnica desde 2020, tá? Desde 2020, para vocês terem uma noção que a gente atua com essa técnica, tá? Então, assim, é uma técnica muito interessante de trabalhar. Muitos profissionais pararam de trabalhar com ela, mas é uma técnica muito versátil. Para aqueles pacientes que têm medo de agulha, vale bem a pena trabalhar, tá? Então, aqui eu estou explicando em detalhes como que faz a aplicação. E aí eu vou lá e vou fazer o disparo agora para que vocês vejam. Olha só. Faço o disparo. É exatamente assim que acontece dentro da nossa aula. Dentro do nosso curso também, pode voltar um pouquinho? Dentro do nosso curso também, para vocês terem uma ideia, ó, são inúmeras aulas, tá? São 19 módulos que nós temos aqui, plantões de dúvidas, protocolos, mini curso de harmonização, mini curso de hidrolipoclasia, você tem aulas práticas, demonstração ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de canetas diferentes que a gente mostra para vocês, toda a parte de avaliação, os ativos, tem apostila, certificado e muito mais, tá? Então, se você, de fato, quer se especializar dentro da área de intradermoterapia pressurizada, você pode se inscrever agora aqui com a gente no nosso curso Inject Press. O link está na descrição desse vídeo e também a gente está enviando aí nos comentários para você fazer a sua inscrição. Então, assim, a intradermoterapia pressurizada, se você seguir um passo a passo, se você realizar, você tem sucesso sim com ela, tá? E não acredite em qualquer coisa que o pessoal fala, essa técnica não funciona. Funciona sim, senão eu não estaria falando dela aqui para vocês, tá? Então vale muito a pena, se você quiser se especializar com a gente, você tem essa oportunidade aqui agora. E aí eu quero saber se vocês gostaram dessa aula aqui, onde eu falei bastante sobre os ativos, o passo a passo da aplicação também, os detalhes da aplicação, como pressão, como unidades por ponto, tudo isso você aprende com a gente no nosso curso completo, tá bom? Aí eu quero te dizer também, te convidar para a próxima aula, você está com a gente, que nós vamos ter uma aula prática de aplicação facial e capilar, ok? E também, na nossa última aula, nós vamos falar sobre vamos fazer uma aplicação corporal para vocês, tudo na prática, tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado.
Se você quiser participar com a gente, tá aí o link, tá na descrição e a gente se vê até a próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.